Então, meninas, a gente sabe que o começo de toda e qualquer profissão é difícil, é complicado, e na fotografia newborn não é diferente disso. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Vamos! Então, o que o fotógrafo de newborn que está começando, ele precisa saber? Ele precisa primeiro estudar sobre fotografia básica, todos os conceitos, as técnicas, tudo que engloba fotografia básica. Então, não basta você ter uma câmera e sair clicando, né? Existem várias escolas boas onde você pode aprender o beabá, desde como pegar uma câmera, desde como aprender tudo que existe dentro dela que você pode fotografar. Todas as técnicas. As técnicas, exatamente. Isso. E as técnicas, a gente está falando de abertura, de iluminação, de ISO, de velocidade, isso tudo é o básico, a técnica para saber fotografar. E aí, a partir daí a gente vai falar, né, sobre... Vai se aprofundar. Aprofundar, exatamente. Isso é muito importante, porque muita gente pensa, né, que a fotografia newborn é uma coisa à parte. Eu quero ser um fotógrafo de newborn, eu começo a estudar diretamente os workshops, né, e, enfim, a técnica do newborn. Mas não, antes ele precisa aprender a fotografar, precisa ser um fotógrafo para depois se especializar na fotografia newborn. Exatamente. E aí ele aprendeu a ser um fotógrafo, né? Ele estudou, enfim, conheceu todas as técnicas. Qual que seria o segundo passo, assim, para um fotógrafo que está começando? Adquirir seu equipamento, né? Equipamento, então. Ele tem que se identificar com o equipamento, na verdade. Ele tem que conhecer as marcas que existem no mercado. Tem diversas marcas, Tem modelos. Exatamente. Hoje em dia a gente tem muitas lentes, né? Exatamente. E começar a procurar o que cabe, né, no orçamento dele e adquirir o equipamento que ele se identifica mais. Isso que você falou é muito importante, porque o investimento de equipamento dentro da fotografia é um investimento muito grande, né? Sim. E ele não necessariamente precisa ter 3, 4 lentes, ele precisa ter uma lente, ele precisa ter um equipamento. Uma lente versátil, né? Que você consiga trabalhar. Exatamente. Não precisa também ser uma câmera top de linha, pode ser uma câmera mais simples e se você souber manusear a câmera, se você aprendeu a fotografar, isso que importa. O bom clique quem faz é um fotógrafo. Exatamente, né? o bom clique quem faz é um fotógrafo. Aquele negócio do que a câmera é ótima, isso não funciona, né, gente? É igual a história, né? A chuteira do Neymar, que faz ele um bom jogador. Não é a bola, não é? Exatamente. Faz diferença, mas é talento, a técnica, o olhar. Não adianta ter a melhor câmera do mercado e não saber as técnicas, manusear. manusear o equipamento. Então, aí ele aprendeu fotografia, ele conhece as técnicas, comprou o seu equipamento e aí ele se identificou com a fotografia de newborn. Se identificou com o newborn de maneira geral. O que ele precisa fazer para se especializar como um fotógrafo newborn, assim? Eu acho que antes de tudo, um fotógrafo que pretende fazer newborn, né, fotografar um newborn, tem que se perguntar: eu sou paciente? Porque a paciência é primordial no ensaio. Com certeza. Se você não for uma pessoa paciente, pode esquecer, que essa fotografia não é para você. Depois ele tem que conhecer um bebê. Exatamente. Né? Fisiologia, anatomia, as fases do sono. Isso é muito importante. E hoje existem diversos cursos no mercado, né? Diversos não. Não, sim, diversos. Brincadeira. Hoje em dia existem diversos cursos. Isso, porque quando eu comecei, assim, eu lembro que eu queria me especializar em fotografia newborn, eu não custei achar um curso. É verdade. Então, assim, hoje em dia você pode escolher o fotógrafo que você se identifica, porque mesmo, olha só, nós somos 5 pessoas, 5 fotógrafas, nós 5 temos estilos totalmente diferentes. Então você pode se identificar com o estilo que você, né, que você goste e tal, e fazer um workshop com aquele profissional específico. Exatamente. Né? Além de todos os workshops, a gente tem cursos online, cursos presenciais, curso de maternidade, livros, YouTube. Gente, YouTube tem milhões de tutoriais. Cursos de maternidade que eles fazem, que eles dão para as mães. Você pode fazer. Você como fotógrafo pode fazer isso. Pode fazer. E eu acho legal, assim, para quem tá começando, buscar inspirações. Né? No começo você não sabe, não descobriu ainda qual é a sua identidade. Exatamente. Então, através dessas pesquisas
que você vai definir o seu estilo. Sim. E até mesmo buscar o curso que você se identifica mais. Você vai fazer um curso com fotógrafo que você gosta daquele estilo, que você quer seguir a mesma linha, né? Exatamente. E não significa que você no início, gostando de um estilo, você vai seguir ele eternamente. Porque, assim, muita coisa muda no caminho. Você Então, pode vai adaptar e criar o adaptando seu o que estilo. você gostava no início, pode ser que mude daqui pra frente. Então, assim, isso é muito relativo. Pode ser que você pegue de um, né? Isso. Exatamente. Você vai construindo o seu caminho, né? Você vai construindo o seu caminho. É um caminho lento, não é um caminho, né, rápido. Não, a fotografia, o fotógrafo newborn, ele aprende desde o primeiro contato com a fotografia em si, com a fotografia newborn em si, desde o primeiro bebê, até o contato com os pais e depois com o trabalho, mas principalmente em cada sessão que ele aprende mais um pouquinho, porque é muita prática. E cada sessão é diferente uma da outra. Cada sessão é diferente. Cada bebê, exato. Cada bebê é diferente. A gente tem que lembrar que a gente está lidando com um ser que acabou de nascer, né, gente? Super sensível. E que é o bem mais precioso daquela família. Exatamente. Então não é uma boneca que você pode chegar lá, colocar de qualquer forma. Tem os limites do corpinho, por mais que ele seja flexível e tal, você tem um limite. Você não pode, né? Então você tem que entender e saber disso tudo. E para isso é muito estudo. Esse estudo é eterno. Você pode saber de tudo e agora eu sou assim. Você sempre vai passar por uma situação nova, né? E até porque, assim, tem gente, basta ser mãe, eu coloco meu filho pra dormir. Não é bem assim. Eu não sou mãe, gente. E ainda assim, eu sou mãe de 2. Então, assim, várias técnicas que eu aprendi em cursos, eu não sabia quando eu tive os meus filhos. Então, isso tudo, assim, é muito estudo. É muito específico. Muito específico. É um ramo da fotografia bem específico, assim, né? Não é basta... O newborn também não basta saber clicar. Você ter aprendido tudo e não basta saber clicar. Melhor então, fotógrafo assim, de casamento talvez não seja a melhor de newborn. Exatamente. É muito específico, né? Você precisa ser fotógrafo. Depois você precisa aprender sobre o bebê. Exato. Né? Você precisa aprender sobre o recém-nascido. E aí você precisa aprender a fotografar o recém-nascido. Porque ele é uma fotografia muito específica, né? Exato. Então você tem questões de ângulos, questões de iluminação, questões de posicionamento, enfim, transições, né? Entre a técnica, a paciência e a experiência, né? E a arte. E a arte, exatamente. Tudo é um equilíbrio. Porque às vezes a gente vê, o bebê tá inquieto e tal, mas eu quero deixar a pose perfeita. Calma, sabe? A pose perfeita é o nosso objetivo. Porém, em alguns não casos... é um boneco. Não é um boneco, por isso a paciência é tão importante, exatamente, a paciência entra aí. Então também tudo no equilíbrio. Assim, não só um boneco em si, você quer chegar à perfeição, mas assim, todo bebê, cada um também... Tem uma particularidade, exatamente. Né? Nem todos você vai conseguir fazer uma determinada pose. Nem todos você vai conseguir abrir a mãozinha. Enfim, são vários detalhes. O objetivo é aquele, mas a gente tem que saber os limites de cada bebê. E como a gente hoje está tratando especificamente de quem está começando na fotografia newborn, o fotógrafo que está começando, é muito importante eles entenderem, eles saberem que o começo é difícil, né? Gente, eu não falei. O começo é muito difícil. Eu peguei os álbuns do meu primeiro ensaio, deu vontade de chorar, mas graças a Deus a gente tem um caminho que a gente consegue evoluir, né? Graças a Deus, evolução existe. Então, assim, não fiquem desapontados se o seu primeiro ensaio de newborn for um horror, né? Mas aí como a gente já falou um pouquinho de investimento, assim, que desde a questão do equipamento em si, olhando assim, dentro da fotografia, como ela é uma newborn, como ela tem um vasto caminho, ela tem tantas possibilidades, você tem tantos tipos de composição, você tem tantos estilos. Tem gente que usa luz natural, tem gente que usa luz artificial, tem gente que usa cores neutras, outros que são cores mais vivas, tem uns que usam sombra, outros que não. E tem os acessórios.
que são também uma infinidade, desde props, mantas, e headbands, e toquinhas, E dá vontade enfim. de ter tudo. E dá vontade de ter tudo, exatamente. Isso é pra sempre. Vontade de ter tudo é pra sempre. Mas no começo é importante É ter um importante ter equilíbrio. um equilíbrio. E Até porque você ainda não tem o seu estilo definido. Sim. Né? Então, assim, é bom você ir com calma no começo, comprar só o básico. Né? E o que seriam esses básicos? Não sei, os básicos, para mim, os acessórios básicos seriam o aquecedor, né? Que é muito importante, o puff, o barulhinho do útero. Que seja um aplicativo. Que seja um aplicativo de celular, não necessariamente precisa ser um aparelho. Manta, né? Uma manta de cor neutra, né? Usar essas cores neutras, então, facilitaria, né? Eu acredito Nesse que sim, começo. eu acredito que né? sim, E aí uma toquinha, uma Nem headbandzinha, todo uma mundo tem um investimento, né? Nem todo mundo tem, mas nem todo mundo tá nessa situação do fotógrafo de ser, brincadeira. Mas assim, mesmo que você tenha a possibilidade de comprar todos os acessórios que estão Não faça disponíveis isso. no mercado, não é indicado fazer isso, porque você tem que Desenvolver a técnica também. e saber o que você gosta mais, É. saber qual é o fornecedor que você se identifica mais. Eu tenho isso, né? Exatamente. Tem pessoas que eu gosto mais de comprar do que de outras, entendeu? Uhum. Então, por causa do meu estilo, né? Sim. Então, Mas assim, a gente há de convir que fotógrafo de newborn realmente tem que ter isso em mente, que tem que fazer um investimento Contínuo. e é alto, É. não é uma coisa Até porque Mas as coisas vão barata. sendo utilizadas, vão ficando enjoativas, Exatamente. né? E aí você vai Então, renovando o seu Você tem que acervo. trazer coisa nova também. Sim. No início sim. você começa com o básico, né? Os itens principais e depois Você Não tem pode que acrescentando, ou né? você vai Tem usando que também investir. coisas Sim. diferentes. Sim. Fizemos isso tudo, então. Aprendemos sobre fotografia, nos especializamos no newborn, fizemos lá as nossas sessões, sabendo todas as técnicas que a gente aprendeu, montamos lá, obviamente, nosso planejamento, enfim. Tratamos a imagem, entregamos para o cliente. O que a gente faz depois? A gente precisa Divulgar. trazer. Exatamente, divulgar. Por quê? Porque a gente precisa trazer Porque a novos gente vive disso, clientes. né? A gente vive disso. Como que para vocês, assim, como é que é essa questão da divulgação? Vocês usam... Qual é a melhor forma para divulgar hoje, né? Enfim. eu acho que tem as mídias sociais estão aí, né? São ótimas ferramentas, né? Eu acho que todo mundo aqui, né? Facebook, Instagram, que eu acho que é super importante, além de site, enfim, blog. Eu acho que Você tem que estar em site todos os lugares. tem que estar em todos os lugares que você puder Exatamente. estar, né? Exatamente. Eu acho que... Eu acho que o site, assim, É isso que eu ia falar. é o seu cartão de visita também. Assim, quando eu comecei mesmo não tem muita coisa, meu site Na hora estava lá, que você estava montar pronto. o seu portfólio, Exato. você cria o seu site e coloca lá, porque é ali que o cliente vai Ali ver você o que pode ter um faz. blog, que você pode conversar com o cliente, você pode escrever textos, né? Você faz muito isso. faço. Eu conto a história. Isso do é muito ensaio. importante pro cliente, né? Ver como é que ela trabalha, como a gente trabalha. Isso é importante para quem está lá visitando, saber como é que trabalha. Sim. E isso é importante, inclusive, para Você te criar achar, um laço também de Sim, proximidade, sim, né? Sim, com certeza. O blog permite mais isso, né? Você contar um Sim. pouco mais de cada ensaio, como foi aquele envolvimento com aquela família. O site é uma coisa mais... um cartão Mais de visual, visitas né? mesmo, exatamente. Mais- E aí, para quem escolhe trabalhar com site, eu acho que essa história, essa conexão, você tem que criar no Facebook ou no Instagram, nessas outras mídias que você pode Divulgar. comentar um pouco mais, né? Você pode falar mais. E a gente, através dessa divulgação e através dessas mídias, a gente consegue aproximar, né? Tanto o cliente que você está querendo fidelizar, quanto novos clientes que Sim. você está querendo trazer, né? E é legal essa questão das mídias sociais, porque às vezes você tem um site super legal, fotos lindas, maravilhosas, e aí o cliente vai te procurar e você não está no Facebook, você não atualiza o Instagram, você não atualiza o Facebook. E aí Tem você que não fazer presente, né? Exatamente, você não passa tem que confiança aparecer. pro cliente. Então, se você tem aquela mídia, você tem que usar, você tem que interagir, você tem que estar presente. O cliente vê que você está ali. E a gente hoje tem tá tudo muito interligado, né? As mudanças são muito rápidas, assim. O Instagram agora tem um Stories, né?
que eu acho muito legal, fantástico. Porque no seu ensaio você pode fazer o seu videozinho lá e mostrar como que você trabalha. Um pouco do making off, que Exato, as pessoas têm curiosidade de saber, né? Então, assim, eu acho o Instagram hoje uma ferramenta. Uma super ferramenta, muito mais que o Facebook, eu acho. Making off, por trás das câmeras. Sim, tudo. Mostrar que você tá ali fazendo uma sessão hoje, né? Enfim. Exatamente. E até para matar a curiosidade dos pais de como funciona, às vezes, essas poses de fusão. Né? Sim, muitas vezes, eu, quando eu vou fazer a pose, eu peço ajuda, né, dos pais. Eu, no caso, que não trabalho com assistente, mas quem trabalha com assistente pede ajuda do assistente. E os pais falam, nossa, mas é assim. E ele não fica sozinho. Exatamente. E mostrar isso pra de jeito nenhum. É super legal. E você tá falando isso, acho que o mais importante você tá falando das coisas de fusões, né? Os pais às vezes não sabem o que funciona, como é que é o por trás das câmeras, como que a gente trabalha. Ele vê a imagem pronto, né? A imagem pronta, linda, perfeita, não sabe. E as fusões, para todo fotógrafo que está começando, para qualquer fotógrafo, mas principalmente para os que estão começando, a gente precisa entender que as fusões, elas demandam muito cuidado. Aliás, um recém-nascido demanda muito cuidado, né? Sim. Que eu acho que a gente está falando aqui do que o fotógrafo precisa, o iniciante precisa saber sobre a fotografia newborn, mas eu acho que a gente tem, o mais importante a gente falar é que, em se tratando de bebê, todo cuidado é pouco. Isso, assim, quando eu comecei, por exemplo, acredito que todas vocês, mas quando eu comecei, eu não fazia todas as poses. Também não. Né? Não. Então eu fazia as básicas. Eu vou falar o nome comum mesmo, sem nomes específicos, mas assim, eu fazia a pose do bumbum, ladinho, fazia umas coisas mais simples, que você consegue ter excelentes fotos, né? Mas as poses mais elaboradas a gente vai fazendo com o tempo, a hora que você pega prática, a hora que você pega segurança, a hora que você confia, exatamente, a hora que você confia no que você está fazendo. Sim, exatamente. Porque a partir do momento que você quer fazer uma pose e você não confia, não faça. E a sua segurança é passada pro bebê. Lógico, pros pais, né? Pros pais, exatamente. E se o ambiente está com aquela insegurança, aquela tensão, não vai rolar. Por isso que é importante você estar dominando aquela situação. Um bom ensaio newborn é aquele que o bebê está seguro, aquele que o fotógrafo se sente seguro de fazer. O bebê está relaxado, confortável. Bem é aquele que o fotógrafo domina, né? E conhece sobre fisiologia, anatomia, todos os cuidados e seguranças que a gente precisa ter no tratamento do bebê, no posicionamento do bebê. Exatamente. E aí eu já vou dar a deixa. Nosso próximo programa. Sobre a segurança. Segurança é o assunto do nosso próximo vídeo. Sim, é um ponto primordial. A gente falou fundamental por último aqui, mas não é por isso que é menos importante. Não é menos importante. E a gente vai fazer um vídeo inteiro sobre segurança e os cuidados primordiais do na fotografia bebezinho. newborn. Exatamente. Até lá, meninas. Até lá. Adorei. E vocês acham que a fotografia newborn tem glamour? É só glamour. Aliás, não tem glamour nenhum. Quem aqui nunca levou uma cagada? E o xixizinho? Básico. Xixi já são uns 3 por sessão.